Boa tarde, meu nome é Douglas e gostaria de apresentar o Sistema de Gerenciamento de Incidentes, que é um sistema baseado nas boas práticas da ITIL, principalmente em relação ao gerenciamento de tomadas de decisão em relação a alguns acidentes que podem afetar diretamente o funcionamento dos serviços da empresa. O sistema ele é dividido em 3 níveis de acesso, cada um com suas permissões sobre o que pode ou não fazer dentro do, do sistema. Nós temos o administrador, que é o que cria os usuários que irão acessar, que define as permissões desses usuários e cria também as áreas da empresa, ou seja, áreas que podem ser afetadas ou que serão responsáveis por cada ação durante a execução do plano de ação. Temos também o gestor, que é responsável por criar cada plano de ação para cada um dos acidentes que venham a acontecer na empresa. E o operador, que é o que vai iniciar a execução, que vai marcar onde cada etapa foi concluída e as que ainda precisam ser marcadas no checklist do passo a passo do que fazer. Iniciando a apresentação, eu estou logado com a conta de gerente. Aqui nós temos o dashboard que não apresenta ainda nenhum plano cadastrado e nenhum ativo. Um minuto que a página carregou, vamos continuar aqui. Eu vou criar um novo plano de ação para um determinado incidente e para isso eu deixei aqui um script de algumas ações que podem ser tomadas. Como exemplo, vou criar um novo plano de ação para falha crítica no servidor de produção. Uma descrição do incidente seria uma interrupção grave no servidor de produção, afetando a disponibilidade e o funcionamento dos sistemas críticos da empresa. Aqui nós temos algumas áreas que já foram cadastradas previamente pelo usuário administrador. Então aqui eu vou escolher uma área responsável por esse plano de ação. Infraestrutura de TI e uma duração máxima sugerida para esse plano de ação seria 4 horas, mas isso a empresa ela pode definir conforme a sua realidade e conforme o incidente em si. E nós temos um nível de urgência e um nível de impacto também para cada incidente que vem a acontecer. No nível de urgência, ele indica o quão rápido esse problema precisa ser resolvido. Se baixa, pode ser considerado em 1 ou 2 dias, média em algumas horas, ou alta quando é um problema urgentíssimo. Então aqui para 4 horas eu vou colocar como média, e o nível de impacto seria em relação à quantidade de usuários, de funcionários ou de setores afetados. Como é uma falha crítica, eu vou colocar aqui como alto. E aqui mais uma vez as áreas previamente cadastradas. A primeira área que seria uma área de teste que eu tinha criado anteriormente, default. Na área de segurança, infraestrutura de TI, RH e desenvolvimento. Para esse problema aqui, eu vou considerar que as áreas afetadas serão todas. Cada plano de ação é dividido por etapas e cada etapa é dividida por ações. Então aqui eu vou criar a primeira etapa a ser executada. Etapa 1, diagnóstico inicial. E a área responsável por essa etapa ainda seria a infraestrutura de TI. Vamos adicionar aqui a primeira ação. Verificar o status dos servidores no monitoramento. Uma observação aqui em relação à interface do sistema. Bem,
essa aqui é um front-end que foi desenvolvido como um protótipo para testar a integração com o back-end que já está, digamos, 90% pronto. O back-end foi feito em Java com o Spring Boot e o banco de dados que eu utilizo para esse sistema é o PostgreSQL. Retomando aqui ao funcionamento do sistema, vamos adicionar uma nova ação. Analisar os logs de erros do sistema e, para a terceira ação dessa etapa, identificar o impacto nos serviços ativos. Vou preencher rapidamente aqui mais duas etapas. E aqui, finalizando a criação desse plano de ação, nós temos 3 etapas. A etapa 1, o diagnóstico inicial, pelo setor de infraestrutura de TI, com as ações que eu já havia informado. A etapa 2, que é a correção da falha, ainda com a área responsável sendo a infraestrutura de TI. E algumas ações aqui: reiniciar os serviços críticos, aplicar a correção emergencial e validar a estabilidade no ambiente. E a última etapa, a comunicação e registro. Vamos criar o plano aqui. Então, está criado o primeiro plano de ação. Bom, algumas partes do sistema ainda no front-end precisa ser desenvolvido. Como eu falei anteriormente, esse é apenas um protótipo. Temos o primeiro plano de ação com a descrição do problema, o título e o passo a passo do que deve ser feito. Então, essa é a função do gestor. No próximo vídeo, eu vou fazer uma demonstração do plano de ação sendo executado pelo operador.